Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez, pela vontade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse trimestre Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. E a lição de hoje é a lição de número 9, que traz por título Família, primeiro ministério e maior patrimônio. Meus amados irmãos, o textuário vem dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A verdade aplicada diz ainda que se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Então nós vemos aqui, esta lição, ela foca bem aí a vida do obreiro, né? Dos auxiliares e, por que não dizer, de toda a igreja. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é mostrar que a família é o nosso primeiro ministério. Deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão. E, em terceiro lugar, enfatizar que devemos proteger a nossa família. O texto de referência está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 e 16. Os irmãos que têm a sua Bíblia aí podem fazer uso da mesma, porque é nesses dois textos que nós vamos estar baseando a aula de hoje. O nosso motivo de oração é para que a família seja realmente o nosso primeiro ministério. Irmãos, a introdução vem nos mostrando que veremos nesta lição que dá mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal do que à família. Está fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Então veremos nesta lição que dá mais importância ao ministério ou trabalho secular, ao sucesso pessoal, do que a família está fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, porque existe, infelizmente, muitas pessoas que têm colocado os seus afazeres, até o próprio ministério em primeiro lugar, deixando de lado a família. Alguns dizem assim: olha, primeiro lugar é o meu ministério, o segundo é Deus, depois o emprego e depois a família, deixando muitas vezes a família para último plano. E nós vamos ver que é o inverso de tudo isso que eu acabei de citar. Primeiro a família, depois o trabalho secular, depois Deus. Deus, ele tem que estar presente na família. Nós podemos até dizer, como alguns dizem também, em primeiro lugar na minha vida é Deus. Individualmente falando, sim. No âmbito familiar, primeiro está a família, porque sem o cuidado com a família, você pode ter todo o resto, mas não vai adiantar praticamente nada. Nós vamos estar vendo aqui no decorrer da lição que a família, ele deve ser o meu e o seu primeiro ministério, porque quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. Isso é fato. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Não adianta nada você ficar ensinando as pessoas, dizendo como deve ser, como não deve ser, e etc, etc, quando a tua família não vê nada disso acontecer na sua casa. Então é difícil. Mas quando você tem a sua família como a sua primeira igreja, como o seu primeiro ministério, e você aplica o que você ensina na igreja à tua família, você vai ter realmente sucesso naquilo que você está falando, porque as pessoas vão ver, e vão observar que aquilo que você está falando, aquilo que você está pregando, é o que realmente você vive juntamente com a sua família. Um outro ponto importante é que é preciso governar primeiro a nossa família. Antes de querer governar a casa de Deus, a igreja, precisamos ter o governo da nossa família. Quem não administra adequadamente sua família, não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa, não tem como dirigir a igreja de Deus. Isso está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Em outra versão diz que se um homem não consegue fazer com que a sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda? Então, irmãos,
é preciso fazer valer a pena, né? Se você tem um chamado ministerial ou se você já faz parte do ministério como cooperador, diácono, presbítero e até mesmo pastor, você tem que zelar pelo governo da sua casa, porque se você não faz isso, você está sendo um hipócrita, né? Querendo ensinar os outros aquilo que você na prática não está conseguindo ensinar à sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante, precisamos conquistar primeiro a nossa família. E veja, irmão, a família deve ter prioridade em nossas vidas. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar. Não sobrecarregar a igreja. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajuda as suas viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 5 e verso 16. Mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. Muitos cristãos passam a vida preocupados em ganhar outras nações, estados, cidades, bairros, ruas, os vizinhos de todos os lados. E isso é formidável e é uma ordenança do Senhor Jesus, conforme registra Marcos 16:15 e Atos capítulo 1, verso 8. Mas é preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família para não negar a fé, conforme registra também 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Então, esse pecado muitas vezes nós vê acontecer. Muitas vezes tiramos do caixa da igreja dinheiros, muitas vezes arrecadado, que poderia estar sendo a ajuda para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, enfim, e mandamos para outros estados, para outros países, para ajudar os missionários. É um trabalho importante, mas primeiro nós devemos cuidar dos domésticos da fé. É isso que a Bíblia nos orienta. Nós podemos fazer missão, indo, cooperando, orando, sim, podemos fazer sim. Mas primeiro devemos cuidar dos domésticos da fé, né? Precisamos cuidar da nossa igreja, as pessoas necessitadas, né? Chega alguém muitas vezes passando fome, precisando às vezes de uma cesta básica, e a igreja não tem uma cesta básica para socorrer aquela pessoa, né? E fala que não tem. E as pessoas sabem que a igreja é um lugar de socorro, é um lugar onde se busca ajuda, né? Precisa muitas vezes de um medicamento, o médico deu uma receita, precisa comprar o remédio, a pessoa não tem o dinheiro para comprar, procura a igreja e a igreja se nega a ajudar ou a comprar aquele medicamento que aquela pessoa precisa. Eu não estou aqui generalizando, mas eu estou falando de algo que eu sei que acontece e que já vi acontecer. Então é preciso a gente focar primeiro, né, na nossa igreja, nos nossos irmãos e irmãs que são assiduamente fiéis e têm estado conosco. Então, aquelas pessoas nós temos, né, o dever de ajudá-los no momento de necessidade. A partir daí, nós vamos abrir o leque, nós vamos ajudar as pessoas que estão, né, em outros bairros, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Podemos fazer um trabalho bastante abrangente, mas nós precisamos conquistar primeiro a nossa família. Às vezes nós nos preocupamos muito com a igreja e esquecemos a nossa família, deixamos ela em último lugar, né? Não damos atenção para a esposa, não damos atenção para os filhos e o resultado muitas vezes é filhos revoltados com o pai, filhos rebeldes que não querem muitas vezes ter nenhum tipo de compromisso com o Senhor Jesus ou com a igreja, porque o pai não sabe administrar a sua casa. Muitas vezes ele é bom para administrar os outros, a igreja e as pessoas, mas a sua família ele peca muito porque ele não sabe fazer. Então precisamos saber ter o equilíbrio, irmãos, para poder fazer as coisas certas. E outro ponto aqui, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. O altar começa em casa, não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz. Se o altar da sua família está precisando de reparos, a sua própria vida e da sua família depende da espiritual e devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade de restauração. A nossa comunhão com Deus começa dentro da nossa casa. Não adianta querer ter comunhão vertical se a horizontal está quebrada. A responsabilidade recai sobre os pais de família. Precisamos verificar também se o nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado. A Bíblia diz que digno de honra
entre todas as instituições seja o matrimônio. Ela faz alusão a se manter um leito sem mancha, sem mácula, irrepreensível, e ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. Hebreus capítulo 13 e versículo 4. Então isso aqui é muito sério. Pessoas que vivem de aparência. Lá diante da comunidade, da igreja, você se mostra ser uma coisa, mas dentro de casa, muitas vezes, a guerra civil nunca terminou e o inimigo ciranda dentro da sua casa. Os pais não entendem os filhos não entendem os pais, muitas vezes o casal dorme em quarto separado, não existe comunhão, não existe relacionamento, mas na frente das pessoas, eles procuram passar uma imagem de que está tudo bem, que são até um casal perfeito, e isso é hipocrisia. E mais cedo ou mais tarde, os frutos deste engodo, desta mentira, vai aparecer, vai surgir. Nós devemos ser sinceros, devemos ser o que somos, tanto em casa, como na rua, no trabalho, como na igreja. Se você é santo, a palavra de Deus diz assim, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Ser separado de todas as coisas que o mundo oferece e procurar viver em comunhão com a família, ter uma vida devocional diante de Deus com a família, levar as crianças pelo caminho que a palavra de Deus nos orienta, para que no futuro eles possam se orgulhar dos pais, possam ter os pais como referência, possam elogiar os pais pela criação, pela formação de caráter, pela educação e por tudo, porque nós vemos em alguns lugares por aí que os filhos querem ver muitas vezes, o inimigo das nossas almas e não querem ver o pai, porque o pai é uma coisa na igreja, mas dentro de casa ele é outra diferente. Na igreja ele é um santarrão, mas dentro de casa ele é um instrumento de Satanás, E às vezes a esposa está sendo subjugada e é obrigada muitas vezes a concordar com o engodo, com a mentira, com uma farsa. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de pessoas que têm se utilizado desse departamento. Que Deus possa nos dar graça para que nós possamos estar na presença do Senhor, sendo sincero e fiel a Deus, a nossa família e a igreja. No segundo tópico, a família é o seu maior patrimônio. Ela é o meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família. Quantas famílias arrebentadas? Perderam já a família. O marido perdeu a família, a esposa perdeu a família. Ela pode conquistar muitas outras coisas, mas esse bem maior jamais ela vai conquistar. E isso vai sempre ser uma marca negativa na sua vida. Portanto, nós precisamos zelar pela família, porque ela é o nosso patrimônio. É através dela e por ela que nós vamos crescendo a cada dia, e aprendendo a cada dia, e um dia deixaremos um legado. Os nossos filhos poderão se lembrar de nós com alegria, com saudade, com satisfação, sabendo que nós deixamos um legado a ser seguido. Aleluia. Por outro lado, muitas vezes, os filhos, eles não querem nem pensar que algum dia teve pai ou mãe, porque eles não foram o exemplo que a palavra de Deus expressa que sejamos. Por outro lado, precisamos compreender o significado de patrimônio. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto dos bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas, mas figuradamente é aquilo que é muito estimado como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro, não é uma herança que se transfere em cartório. A sua propriedade vai além de valor monetário, ultrapassa o valor venal, não se compra, não se vende, nem se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e de amor sacrificial. Então, tudo isso é o patrimônio chamado família. É algo inegociável, porque vale a pena investir a sua vida, o seu tempo na família, principalmente debaixo
da potente mão de Deus, que faz tudo acontecer para o nosso bem-estar. Um outro ponto importante aqui é como guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3 e verso 11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Coroa aqui figuradamente denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom gratuito, presente de Deus, mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou uma falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo procurando a quem possa tragar, conforme registra 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Esse inimigo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir, conforme está registrado em João capítulo 10, verso 10. Não negligencie, pois se você não dá valor e não guarda bem guardado, então não pode ser tesouro. Mateus capítulo 6, verso 21. Guarde bem esse tesouro, a sua família. Zele bem dos seus filhos. Zele bem da sua esposa. Esposa, zele bem do seu esposo. Filhos, zele do seu pai e da sua mãe, porque é um tesouro de grande valor. E isso dignifica a alma. Nós vimos em lição anterior que a família cuida dos seus componentes, né? Todos se ajudam mutuamente, cuida da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. Família unida, igreja forte. Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Portanto, precisamos nos atentar para aquilo que Deus está nos orientando através desta escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é que é indispensável solidez no patrimônio. O respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidada no amor e na comunhão, um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade. Uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar, onde seu recinto interior mostra claramente as relações familiares. Como a mesa posta, onde os componentes da família fazem as suas refeições, o quarto onde os membros da família têm o sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal, onde os pais exercem os seus papéis, e a assistência recíproca, onde uns têm responsabilidade para com os outros. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus, conforme registra o Salmo 128, e pela sabedoria da mulher em administrar, conforme registra Provérbios, capítulo 14, verso 1, e capítulo 31, do verso 10 a 31. Todas essas situações convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Então é aquilo que nós acabamos de mencionar. A família unida, ela jamais será vencida. Cada um assumindo a sua responsabilidade de cuidar uns dos outros em amor, debaixo do temor de Deus. E assim a família tem tudo para prosperar. A família tem tudo para dar certo. A família vai exaltar o nome do Senhor. E os frutos desta família, os filhos, os netos, os bisnetos, jamais vão dar problemas para a sociedade e para os governantes. Então, é o que prevalece. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas isso não terá nenhum valor se você pai, se você mãe, se você marido, se você esposa não estiver no caminho. Não adianta você estar aqui na beira do caminho tentando ensinar seus filhos a andar no caminho. Você tem que andar com eles. Você tem que estar com eles para que você seja abençoado e através da bênção de Deus sobre as vossas vidas, os vossos filhos também sejam abençoados e santificados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro ponto, nós temos aqui a consequência de proteger a família. A definição de consequência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento do certo e errado, do justo e injusto, do verdadeiro e falso, percepção, noção dos estímulos à volta, lucidez do sentimento, de moralidade e de dever, o que nos torna aptos a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade, a nossa fé e a nossa comunhão
conforme registra 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, capítulo 31, e 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, para decidir sobre o nosso ministério e o nosso patrimônio, que é a nossa família. A consciência de proteger a família. Primeiro, precisamos restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com uma consciência boa. O grande problema é que, com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e cauterizar. Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. No versículo 19, Paulo deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé e a boa consciência, pois alguns vieram a naufragar na fé. Quem deixa a sua consciência chegar a estes níveis não terá nenhum parâmetro nesta sociedade corrompida e depravada para salvar o seu ministério, o seu patrimônio. Quando o tribunal da consciência não funciona, a pessoa confunde o ministério com a família, dá mais valor a um do que ao outro, inverte os valores ou não realiza nenhum e nem o outro com qualidade nem dignidade. Por isso, é preciso termos cuidado. Nesse primeiro tópico aqui, no primeiro ponto de 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, por isso, ou portanto, examine-se o homem a si mesmo, aqui falando da ceia, da comunhão, porque muitas vezes nós estamos pecando, fazendo algo que não é conveniente. Por isso, esse exame precisa ser feito diariamente para ver como é que estamos diante do Senhor. E, a partir daí, saber administrar a família e administrar a igreja. Nós precisamos estar bem com Deus para podermos estar bem com a família e com a igreja. Se há alguma coisa fora de contexto, a probabilidade de acontecer o que nós vimos aqui no comentário é que muitas vezes nós vamos misturar as estações, vamos trocar os 5 pela meia dúzia e muitas vezes vamos nos perder naquilo que estamos fazendo. Por isso é preciso estar examinando a consciência para ver se nós estamos de bem com o Senhor, em comunhão com o Senhor, estamos tendo uma vida de oração, de consagração, fazendo o nosso dever de casa, para resumir tudo, fazendo e cumprindo com o dever de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar, conforme o Salmo 128. Ele será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para com a sua esposa e respeitando-a como vaso mais frágil, mais delicado, conforme registra 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Para a mulher virtuosa cuida da sua casa e dos seus, a ponto de o marido confiar nela e os seus filhos a chamarem de bem-aventurada, conforme está registrado em Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 31. A mulher sábia edifica a sua casa e faz dela um paraíso, Provérbios 14, verso 1. Para os pais, criar e ensinar os filhos no caminho em que devem andar, pois é uma responsabilidade dada por Deus a vocês, pais. Provérbios, capítulo 22, verso 6, e Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 7. Para os filhos, obedecer e honrar aos pais, pois Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Efésios, capítulo 6, e versículos de 1 a 3. Então, aqui, irmãos, está o manual, dispensa comentário. O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, está tudo aqui. Quando nós obedecemos o que está escrito na palavra de Deus e colocamos em prática, nós teremos sucesso em todos os segmentos desta vida, porque a bênção do Senhor estará conosco em todos os lugares. A bênção da prosperidade, a bênção espiritual, a bênção da saúde. Deus estará conosco, porque nós estaremos cumprindo a sua vontade, obedecendo os mandamentos e guardando eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Não podemos deixar a mulher sábia
Está dizendo, ela edifica a casa. Tem mulher que, infelizmente, eu não sei porquê, mas ela pode administrar e ela é considerada como a educadora. Mas o menino pratica alguma coisa de errado, ela, ao invés de disciplinar a criança, ela ameaça a criança, colocando a responsabilidade no pai. Na hora que o seu pai chegar, eu vou contar para ele e você vai ver. Ela está ali para poder cuidar. Aí o pai chega muitas vezes cansado, com a cabeça chafurdada de tanta coisa que ele teve que enfrentar, ele vai ter que ouvir os choramingos da mãe delatando o filho que fez aquilo outro, e aí o pai, muitas vezes, irado, vai castigar o filho e acaba muitas vezes espancando. Então a mãe precisa ter sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa e faz da sua casa um paraíso. O marido chegou cansado, não tem que ficar ouvindo história de trancoso, porque ela é a disjuntora, é a pessoa que está ali para cuidar da casa e administrar todas as coisas na ausência do marido. E o marido chega, ele quer encontrar todas as coisas em ordem. Ele não tem que chegar, por exemplo, e lavar a louça do almoço que está suja na pia. Ele não tem que lavar a roupa que está lá jogada num canto. Ele não tem que varrer a casa. Ele não tem que ficar resolvendo uma coisa e outra. Ele chega, vai tomar o seu banho, a janta está pronta, é colocada à mesa, ele vai jantar, vai descansar, para no outro dia de manhã ele sair para trabalhar, para lutar, para trazer o pão, a segurança e tudo aquilo que é necessário para a família. Então, os papéis dentro do lar têm que ser muito bem administrados. Infelizmente, muitos têm trocado os pés pelas mãos. A mulher fica o dia inteiro, muitas vezes, com a vida ociosa, batendo papo com a vizinha, com outra, contando história de trancoso, focando para aqui, para acolá, e quando o marido chega, se quiser comer alguma coisa, ele tem que se virar, porque a mulher não fez, a roupa está jogada lá num balde toda molhada, já 2 a 3 dias, roupa suja dentro da máquina, a roupa sem estender, roupa molhada, banheiro sujo, casa fedendo. Aí, irmãos, é como diz a Bíblia, às vezes é melhor morar numa choupana lá no meio do deserto do que morar com uma pessoa dessa. Mas isso é porque, às vezes, o casamento não foi feito na direção do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, porque houve namoro, noivado, para chegar no casamento. Então, todas essas coisas, esses pontos, era para ser visto no namoro e noivado, para depois, quando não vir descobrir isso e depois querer pular fora do casamento, irmãos? Então, precisamos cuidar disso aqui. E aqui está o manual. Você precisa disso. Se o seu casamento está desgringolado, ainda há tempo de arrumar. Ainda há tempo de arrumar, porque o divórcio não é permissão de Deus. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos das nossas famílias, pois apenas cuidamos delas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, conforme o Salmo 127 e verso 3. Portanto, é necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar, conforme 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, se casam e vão construir novas famílias. Quando nascemos, quando estamos na fase de criança, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos a terceira idade, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família. Quando morremos, quem cuida do nosso funeral é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente. A família, ela tem que ser priorizada e tem que ser cuidada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quem não cuida, honra e protege a sua família, a palavra de Deus diz que negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente o seu ministério não será bem sucedido. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Chegamos ao final desta aula, agradecidos a Deus pela tua vida, por você estar conosco, e louvar a Deus pela tua família, agradecer a Deus pela tua família, que Deus abençoe a sua vida conjugal, que Deus abençoe a sua família, os seus filhos, e que todos possam crescer, no conhecimento de Deus e da sua palavra. Você que não é inscrito no canal, você pode se inscreva, ative o sininho de notificação, para que quando nós postar um novo vídeo, você já seja avisado, seja notificado. Ok, meus queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe
e, se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.